Falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Traz vocês à igreja de Deus. Seria uma obrigação, uma vontade, um desejo, um interesse. Certamente tem uma obrigação de estar aqui. E parte do que me traz a esta igreja hoje é consolidado por essa obrigação. Mas não pode ser somente isso. Não venho à igreja somente porque eu tenho que estar aqui para pregar, para celebrar o sacramento. Vocês não vêm a essa igreja somente porque tem que estar aqui, porque tem condições, porque tem objetivo. Vocês vêm a esta igreja porque em um determinado momento, em algum dia, vocês creram. Creram conforme aquelas mulheres que foram ao mundo e viram o mundo vazio. E chegaram aos apóstolos e disseram assim: olha, nós vimos, ele não está lá. O Senhor Jesus ressuscitou, ele saiu dos mortos. Dois homens de roupas brilhantes, que só podem ser anjos, chegaram para nós e falaram assim: ele ressuscitou. E os apóstolos acharam aquilo? Acharam que era desde vai indo. Até o início do século XX, existia uma coisa que as mulheres eram tratadas nos consultórios psiquiátricos, que se dizia que era uma doença explicitamente feminina, se chama histeria. A histeria era considerada uma doença psiquiátrica feminina, porque mulheres choravam, gritavam, etc. A nossa sociedade sempre construiu essa visão de que as mulheres não têm muita razão no que falam, no que pensam. Porque aqueles apóstolos com certeza viram. Essas mulheres estão histéricas, ou seja, elas estão desvairadas, elas estão loucas, elas estão tão em luto pela morte de Jesus que estão vendo coisas. Mas como elas são só mulheres, a palavra delas não vale nada e eu vou continuar vivendo a minha vida em luto, em tristeza, porque o Senhor que a gente achava que era o Messias morreu. Este é o ponto final da nossa história hoje. Os próximos domingos, porque Páscoa são 50 dias, a gente tem 40 dias de quaresma. Então não pode ter só um dia de Páscoa. Então Páscoa são 50 dias. A gente vai aprender que eles foram mudando de ideia. Mas hoje, explicitamente hoje, o ponto de hoje, o dia da ressurreição, o dia em que aquelas mulheres chegaram no mundo, o dia em que Maria Madalena foi no jardim, e tantas outras passagens que a gente tem das histórias da ressurreição. Naquele dia, os homens acharam que aquelas mulheres estavam tresloucadas. Mas elas não estavam tresloucadas. Elas simplesmente creram. Sua fé era uma fé simples. Era a fé que as levava ao túmulo para tentar limpar o corpo de Jesus. É a fé que não as fez fugir. Quando quase todos os apóstolos fugiram, sumiram, desapareceram, ficaram escondidos com medo de serem presos. Elas estiveram ali caminhando até o túmulo e com certeza foram testemunhas da ressurreição. Deus escolhe muitas vezes aquelas pessoas que nós achamos loucos para trazer a sua palavra. Deus escolhe muitas vezes aquelas pessoas que nós achamos que são as pequenas, que não têm razão, que são tão inúteis para trazer a sua mensagem. De certo que aquelas mulheres estavam tristes, desiludidas e chegaram ao túmulo, mas receberam a convocação de Deus. Deus as chamou, as disse: vejam, através de seus amigos, vejam, esse que vocês buscam já não está mais entre os mortos, porque ressuscitou. Deus as alcançou com sua mão e o que elas fizeram? Elas estenderam a mão e disseram: quero saltar nessa fé. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque cada um de vocês, em algum momento, seja para assumir uma função, seja porque vieram aqui algum dia, estenderam a mão a Deus e disseram: sim, eu quero agarrar a tua mão e quero dar este salto. Eu quero passar por essa porta. E essas mulheres passaram pela porta do túmulo que estava vazia e descobriram que aquele que era a porta da salvação para elas e já havia sumido da
caminhos para possibilidades de vida em abundância, vida que nós não tínhamos antes de passar por essa porta. Essa é a porta construída sobre a pedra fundamental, a qual os poderosos rejeitaram. Aquela pedra que foi considerada como inútil. Esta é a porta pela qual nós passamos. Esta semana eu passei por uma experiência com portas e arcos e portais. Este arco que está aí na nossa frente, ele rachou por meio, por causa do peso da cumeira que está cedendo aqui do nosso telhado. E aí teve que ser feita uma obra emergencial de retirada do pequeno vitral que está ali, que vai ser recolocado depois no salão, porque havia uma rachadura no meio lá. Quando se constrói um arco, e isso os romanos criaram essa forma de construção, existe uma pedra que é colocada no meio, e a partir dela as outras vão sendo alinhadas. Sobre essa pedra, as forças todas se distribuem e caem pelas laterais. Isso quem inventou foram os romanos. Até então, não havia arcos. Havia colunas e lajes sobre colunas. Vocês podem ver que os templos gregos eram só colunas e lajes sobre colunas. Os romanos não somente criaram o arco, como depois criaram a versão tridimensional do arco, que é a abóbada. Então, na pedra central, aquela pedra, aquele pedaço de concreto que estava bem embaixo daquele vitral, se sustenta e distribui-se as forças de toda aquela estrutura em abóbada e em arco que está ali atrás. E essa peça estava rachada. E aí foi a correria para retirar todo aquele lambrim de madeira, do qual saíram inúmeros cupins. E não se pode aproveitar nem um pedaço daquela madeira e reforçar aquele arco, fazer todo o reforço, preencher com cimento as fissuras e fechar aquela parte ali para poder conter o corpo até que nós possamos trocar o telhado por completo. Aquela pedra no centro do arco, aquele centro de forças, é a pedra fundamental. Essa pedra os poderosos rejeitaram, disseram: por esta porta, por este arco, por debaixo desta pedra eu não passarei. Mas aquela sim se tornou a pedra fundamental da edificação da obra de nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos e nos séculos. A história começa com a encarnação, mas ela só toma sentido depois da ressurreição. Porque depois da ressurreição que as comunidades de fé começam a proclamar com visão aumentada o que aquele homem veio fazer entre elas. Antes da ressurreição ele era um profeta, era um líder, era alguém que trazia palavras de alento para aquelas pessoas. Depois da ressurreição ele passa a ser mais. Ele deixa de ser somente um homem para ser visto como Deus. Ele deixa de ser somente um líder para ser a porta através da qual todos que passarem terão acesso a quê? A salvação. Ele passa a ser aquele que estende a mão para você vindo do céu e diz assim: crê em mim e serás salvo. E aquela pessoa que segura naquela mão e dá aquele salto de fé, ele receberá em nome dele o perdão dos pecados. Essa é a porta pela qual nós passamos através do batismo. Essa é a porta pela qual nós passamos toda vez que nós damos um salto de fé. Esta é a porta através da qual nós reafirmamos nossa fé dia após dia com o passar dos tempos. Por isso, nessa manhã de Páscoa, eu não tenho notícia ruim para dar para vocês, eu só tenho notícias ótimas. Porque justamente por causa desse salto de fé que você deu, desse convite que Deus fez a você e você aceitou, desta porta que se abriu para você e você entrou e quis ver o outro lado, aquilo que havia antes deixou de ser verdade, passou para o antes. E aquilo que era depois tornou-se glorioso e magnífico. Seja lá quem você era, que tipo de pessoa você era, no momento em que você passou por essa porta, você obteve o acesso ao perdão dos pecados. E perdoar não é coisa humana. É muito difícil para a gente perdoar. Perdoar de verdade quem faz é Deus. Perdoar sem guardar rancor nenhum quem faz é Deus. E a gente, muitas vezes, tem que se exercitar para perdoar de verdade as pessoas. Mas no momento em que nós decidimos espiar dentro do túnel, abrir, passar por aquele arco
passar por aquela porta aberta, cuja pedra foi removida, entramos e cremos, uma nova realidade surgiu para nós. Uma luz surgiu no fim daquele túnel da noite escura da nossa vida. A certeza, a fé na ressurreição, nos permite proclamar com alegria que todas as coisas podem ser feitas novas. Que aquelas pessoas que vinham tristes, humilhadas, deprimidas, podem sair saciadas, alegres, plenas do amor de Deus. Que aquelas pessoas que pelos poderosos são desprezadas, são consideradas pedras inúteis, são consideradas peças que não têm fundamento na história da vida, podem proclamar que sim, que são peças úteis, que são construção, que ajuda a sustentar aquele arco do qual Cristo é a pedra fundamental. Vocês, no momento em que passaram por essa porta, não somente encontraram uma nova realidade, como se tornaram parte dessa porta, parte da igreja, e se puseram em jogo de forças com aquela pedra fundamental, para que outras pessoas também passem. Vocês se tornam não somente testemunhas do mistério da ressurreição, como também co-participantes desse mistério. Pessoas que levam adiante a mensagem da ressurreição. E o que é a mensagem da ressurreição? As coisas antigas ficaram para trás, nunca mais voltarão ao pensamento. Aquilo que humilhava tanto você, aquela realidade que foi construída muitas vezes por vozes malignas sobre você, já não existe mais. Essas coisas não voltam nem mais ao pensamento. O que é essa realidade do passado? É realidade de choro, de rancor, de clamor. Essa é a realidade dos recém-nascidos que morrem, dos idosos que são desprezados. Essa realidade não acontecerá mais. A profecia nos fala de um novo mundo, de uma nova vida, na qual em Cristo nós podemos reafirmar que nenhuma vida humana será jogada de fora. Que todas as pessoas terão aberta esta porta para que elas sejam convidadas a entrar e se fartarem de um banquete celestial de alegria. E vocês me dizem assim, mas como acreditar nisso, se este mundo ao nosso redor é tão desvairado? Eu digo a vocês, o ponto final da mensagem de hoje, na leitura bíblica, os apóstolos acharam que aquelas mulheres estavam desvairadas. Não pensem que quem acredita nisso que parece uma utopia está desvairado. Não, só enxerga com os olhos da fé. E porque a gente enxerga com os olhos da fé, a gente pode dizer que não, que apesar de tudo que a gente vê ao nosso redor, nós ainda temos esperança. Que apesar de tudo que a gente vê ao nosso redor, há esperança não somente de salvação para todos os povos, como de transformação para todas as vidas, como também de que nós sejamos parte dessa construção, mais uma peça nesta porta, mais uma pessoa, mais um item, mais um objeto a sustentar essa estrutura que virá trazer alegria a muitas pessoas as quais ainda passarão por esta porta. Essa é a mensagem da Páscoa. O túmulo vazio muda toda a história da humanidade. O túmulo vazio faz com que aquilo que era um momento da história se torne um momento da nossa história. Portanto, passem pela porta. Recebam esse convite e sigam adiante. Não olhem para trás. As coisas antigas todas vão ficar no esquecimento. Você tem acesso pleno à vida nova em Cristo Jesus. Você é especial. Deus se compadeceu de você. A porta foi aberta para você também, independentemente de quem você for. Você pode não estar usando roupas em brocado como as minhas. Você pode estar usando as roupas mais simples que tem. Mas a porta foi aberta para você igualmente. E esta porta permanece aberta, sempre aberta, escancarada para todas as
necessário atender o chamado e passar por ela. Contemplemos, a tumba está vazia. Ele ressuscitou dos mortos. Como disse, verdadeiramente ressuscitou. E por isso nós temos esperança, promessa do perdão e salvação. Amém.